Gente, hoje é uma proposta diferente, o nosso culto de gratidão. É um momento para nós olhar para trás e ver tudo o que Deus fez nesse ano. Se você vai fazer pouco esforço para lembrar de alguma coisa, e você vai ver como Deus sustentou a sua vida nesse ano. Eu creio que todos vocês têm motivos para agradecer a Deus. Deus fez algo na sua vida ao longo desse ano, e se não foi um milagre que você pôde testemunhar para as pessoas o que Deus fez, você está aqui nessa noite, e isso já é um motivo de gratidão. Você respira, e isso é um motivo de gratidão. Você almoçou hoje, quantos almoçaram aqui? Todo mundo? Isso é um motivo de gratidão. Você tem saúde, isso é um motivo de gratidão. O nosso culto hoje é de gratidão, pelo que Deus fez ao longo desse ano, ao longo dos anos. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, Deus tem feito grandes coisas na sua vida. No Salmo 100, no versículo 4, olha o que o salmista diz ali. Ele fala sobre entrar com ações de graças. Entrem pelas suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Essa é a nossa postura ao término deste ano, é entrar diante da presença de Deus. Ações de graça é gratidão, agradecimento, agradecendo a Deus. Pode desligar essa luz, por gentileza. Por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele está fazendo. Ações de graça é reconhecimento do que Deus fez. Tem algo aí que você pode reconhecer que Deus fez na sua vida ao longo desse ano? Louvor, quando a gente fala de louvor, é uma exaltação de quem Deus é. O que Deus é, gente? Deus é Pai, Deus é amor, Deus é a exata expressão da bondade, da misericórdia, da graça. Deus é aquele que perdoa todos os nossos pecados e lança no mar do esquecimento e não pesca lá, não se lembra mais. Bendizer o nome é declarar publicamente o caráter de Deus, é dizer: Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és santo. Nós cantamos aqui que Ele é santo. É isso, bendizer o nome de Deus é isso. E depois de tudo isso, de reconhecer quem Deus é, de declarar os atributos de Deus, de bendizer o nome dEle, aí nós podemos talvez pedir alguma coisa para Deus. Deus já tem feito tanto para nós. Não sei se você já teve essa experiência de ficar constrangido de pedir algo para Deus, de tanto que Deus já fez na sua vida. Eu já ouvi várias pessoas dizendo: pastor, eu não consigo pedir nada para Deus, eu só consigo agradecer, porque eu tenho muito mais do que eu merecia ter, eu nem mereço tanto, e o Senhor tem me dado além, muito mais do que eu mereço, né? Então, primeiro, encontre gratidão por aquilo que Deus já fez na sua vida. O que Deus fez na sua vida? O que Deus tem feito na sua vida? E a ideia da palavra de hoje é nós realmente entender que Deus, Ele tem sido bom, não só nesse ano de 2025, mas ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. Você que teve um encontro com Jesus, você pode lembrar desse dia. Alguns aqui já têm 10, 15, 20 anos que se encontraram com Jesus, mas uma coisa você pode confirmar, que a sua vida nunca mais foi a mesma. Porque quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida nunca mais é a mesma. E isso é um motivo de gratidão pelo que Deus fez na sua história, porque quem era você antes de Cristo? Quem éramos nós antes de Cristo? Você consegue lembrar do seu passado? Talvez você não tenha orgulho do seu passado, mas eu quero te dizer que em Cristo tudo se faz novo e as coisas velhas ficam para trás. Amém? Então, o encontro com Cristo é um grande motivo para nós agradecer, porque Ele nos encontrou. A gente diz sobre aceitar Jesus. Na verdade, nós só o aceitamos porque Ele nos aceitou primeiro. Cristo te aceitou do jeito que você era, pecador, pobre e pecador. Cristo te aceitou desse jeito. Ele te trouxe para a família, Ele te trouxe para o reino do amor de Deus. E isso é um motivo de você agradecer, porque você foi encontrado, você foi resgatado. E é isso
que o salmista sugere no Salmo 100, versículo 4. Entrem com essa gratidão no coração. E para ilustrar esse tema de gratidão, eu quero contar a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas, acredito que muitos conhecem aqui, mas a história fala que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eu vou contextualizar e depois a gente vai entrar no texto. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de entrar na Ásia. E naquela mesma noite que eles são impedidos de entrar na Ásia, Paulo tem uma visão, onde um homem macedônio, ele chega diante de Paulo, ele clama dizendo: passa na Macedônia e ajuda-nos. Primeiro, Deus impede que Paulo e Silas vão até a Ásia. E depois Paulo tem uma visão, onde um homem macedônio clama a ele dizendo: por favor, passa na Macedônia e ajuda-nos. Era Deus, na verdade, abrindo uma nova porta. E essa porta, ela não levava apenas a uma nova cidade, mas ela levava a um novo continente, porque a Macedônia aqui, ela representa o continente europeu. Todo o evangelho na Europa se deu a partir desse momento. E Paulo, então, ele obedece a direção. Paulo e Silas obedecem a direção de Deus, e eles chegam a uma cidade chamada Filipos, uma importante colônia romana. Filipos, a gente vai ver a história de Filipos depois no livro de Filipenses, a gente vai falar sobre isso. E eles chegam nessa cidade de Filipos, e eles não encontram um templo, eles não encontram uma multidão, mas eles encontram um pequeno grupo de pessoas reunidas à beira de um rio. Eles chegam na cidade, encontram essas pessoas na beira de um rio, num lugar muito improvável de o evangelho frutificar. E entre aquelas pessoas que estavam reunidas ali na beira do rio, tinha uma mulher chamada Lídia. Lídia era uma empresária, era uma mulher temente a Deus, uma mulher de negócios, e o texto diz que o Senhor abriu o coração de Lídia. O Senhor abriu o coração de Lídia, e a partir da conversão dela, nasce a igreja de Filipos. Olha que interessante. Eles iam para um lugar, Deus manda eles ir para outro lugar. Eles chegam nesse lugar, eles não encontram um templo cheio de pessoas, eles encontram um grupo pequeno de pessoas reunidas na beira de um rio. E ali eles encontram Lídia, uma mulher que a palavra diz que Deus abriu o coração dela, e é através dessa mulher que nasce a igreja em Filipos, que nasce a igreja aos Filipenses, que nós temos a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Nasceu aqui, um grupo pequeno, poucas pessoas, se tornou uma grande igreja, através de uma pessoa, de uma mulher chamada Lídia. O evangelho é pregado nessa cidade. E enquanto eles estavam se reunindo todos os dias para orar, como se fosse nós aqui, toda quarta, todo domingo, todo sábado, a gente se reúne para orar, para ouvir a palavra, eles também se reuniam todos os dias para orar, para anunciar o evangelho, e uma jovem escrava começou a seguir eles. Estão comigo? Uma jovem escrava começou a seguir Paulo e Silas e todo aquele grupo de pessoas que estavam orando. E a Bíblia diz que ela era possuída por um espírito de adivinhação. Ela tinha um espírito que adivinhava as coisas. E os seus donos ganhavam dinheiro. Ela era uma escrava. Então ela tinha um dono. E esses donos ganhavam dinheiro com ela, porque ela adivinhava as coisas. E exploravam ela então nesse espírito de adivinhação. E ela gritava, gente, não era uma mentira, não era uma calúnia, ela gritava algo certo, era uma verdade. Ela gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. O que ela dizia era verdade, mas a fonte não era Deus. Quem revelou aquilo para ela foi o demônio, foi um espírito de adivinhação que adivinhava as coisas para ela. E Paulo ouvia isso todos os dias, essa mulher gritando que eles eram homens de Deus, que eles anunciavam a salvação, e Paulo se irrita num determinado momento e expulsa aquele espírito maligno da vida dessa escrava, dessa mulher. Ele fica irritado. Por quê? Porque Paulo entende que ele não precisa do marketing do diabo para dizer que eles eram de Deus. E Paulo se irrita com aquela situação daquele espírito adivinhador ficar gritando que eles eram de Deus. É basicamente como nos dias de hoje a gente fosse expulsar um demônio: sai em nome de Jesus. Paulo liberta essa mulher dessa opressão, desse espírito
de adivinhação. Então ela é liberta, mas essa libertação dá um prejuízo financeiro para os donos dela. E aí esses caras ficam extremamente furiosos com Paulo, com Silas, e levam Paulo e Silas aos magistrados da cidade, às autoridades. É como se nós levássemos ali na delegacia ali e falasse, aconteceu isso, isso e isso. Então eles são acusados injustamente, vocês sabem que eles são espancados, eles são açoitados em praça pública, eles passam muita vergonha, e sofrem muita dor, e são lançados na prisão. E é exatamente a partir desse ponto da história que começa o texto que nós vamos meditar hoje, que está lá em Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 22. Vocês entenderam até aqui? Então vem cá me explicar. Não, estou brincando. Calma. Então tudo isso aconteceu até aqui. Agora continua, eu vou ler para vocês até o versículo, a gente vai lendo. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque ele pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou, não faça isso, nós estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida, ele e todos os seus foram batizados, foi um grande culto aqui. Então, levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com toda a sua família, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Gente, uma história fantástica aqui, desses dois homens de Deus. Mas eu quero trazer você para um ponto importante, porque o texto, ele nos mostra que eles iam para outro lugar, e foi Deus que levou eles para essa cidade, foi Deus que levou eles para Filipos. Será que Deus não sabia o que aconteceria com eles? Sim, Deus sabia. Deus sabia da dor que eles iriam passar, Deus sabia de tudo, e Deus saberia de toda a salvação que eles iam proporcionar naquela cidade. Mas eu não vou dar spoiler, eu vou continuar aqui. E esse texto, ele nos mostra que muitas vezes nós, mesmo obedecendo a Deus, nós passamos por circunstâncias que nos são desfavoráveis. Paulo e Silas estavam ali por obediência a Deus, porque Deus queria que eles estivessem. E mesmo assim, acontece tudo aquilo com eles. E muitas vezes, gente, a gente romantiza o Evangelho. A gente vem para a igreja e acha que tudo vai mudar da noite para o dia. A gente acha que agora os problemas acabaram. Muitas pessoas se batizam pelo motivo errado. Se batizam para ver se vai melhorar as coisas. E elas veem que no outro dia não melhora nada, porque quem melhora, quem tem que começar a melhorar é elas. E aí elas param, param de vir à igreja, elas perdem aquele encantamento que elas tinham e achavam que o batismo ia ocasionar na vida delas. As pessoas acham que depois de aceitar Jesus, bom, agora até os números da Mega Sena elas vão saber, porque Deus vai dizer para elas. Elas acham que agora os problemas acabaram. Gente, o Evangelho não é um mar de rosas, não é pelo menos isso que a gente vê em todo o Novo Testamento. A gente vê que os discípulos sofreram para levar o Evangelho. Paulo, então, acho que é o cara que mais sofreu em toda a história. A gente não vê em nenhum momento Jesus romantizando o Evangelho e dizendo que agora as coisas darão certo para você. Mas ele diz que aquele que quiser seguir a ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o.
Ele fala ainda que aquele que não deixar pai e mãe, irmãos, tios e tias por amor a Ele, não é digno dEle. O Evangelho nos chama para um caminho de renúncia, de desapegos, de abrir mãos. Não é um romance. E muitas vezes a gente vem para a igreja esperando isso. O Evangelho vem para salvar a sua vida da condenação eterna. O Evangelho vem para salvar a sua vida do inferno. Porque é esse o lugar que está destinado para aqueles que não aceitarem a Cristo, que não decidirem andar com Cristo. Ele não vem para melhorar toda a sua vida e agora os problemas acabaram. Na verdade, muitos problemas surgirão para testar a sua fé e para você crescer espiritualmente e amadurecer a sua fé. E a gente sabe quando um crente é maduro, pela forma com que ele passa pelas circunstâncias, pela forma que ele passa pelas lutas, pela forma que ele enfrenta os desafios da vida, a gente sabe se esse crente é um crente maduro ou é um crente ingênuo e inocente, que ainda não entendeu o que é o Evangelho. Mas o texto aqui fala que levantou-se uma multidão contra eles, e eles foram presos, eles foram açoitados, eles foram, bateram muito neles, gente, foi algo terrível. Mas o texto fala que eles, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos escutavam eles cantando a Deus. Então a história da prisão de Paulo e Silas é extremamente essencial para esse tema que nós estamos abordando hoje, que é a gratidão. É um tema central para abordar esse assunto, e eu quero já lançar o primeiro ponto para você nessa noite, que é: escolha a gratidão independente das circunstâncias. Porque você tem várias formas de enfrentar a vida, de enfrentar os desafios, de lidar com as circunstâncias. Mas escolha, independente das circunstâncias, escolha a gratidão, porque Paulo e Silas estavam exatamente no lugar que Deus queria que eles estivessem. Eles estavam exatamente no lugar que Deus queria que eles estivessem. Eles foram guiados pelo Espírito Santo até Filipos, foi o Espírito Santo que levou eles lá. Eles estavam em obediência, e em obediência eles foram açoitados, em obediência eles apanharam, em obediência eles foram machucados. Eu faço uma pergunta aqui: quem é que já apanhou de vara? Meu Deus, eu já apanhei, e apanhei muito. A minha mãe, sei o que ela pensava, mas ela gostava de uma vara, gostava de bater na gente, né? Você que já apanhou, quem é que nunca apanhou? Não, nem quero saber quem nunca apanhou, porque para não me dar inveja aqui. Os mais novos nunca apanharam, né, pastor Ronaldo? O B apanhou já, pastor? Mas não parece. Eu estou brincando, brincadeira. Brincadeira, tá, B? Só para descontrair. Quem nunca apanhou, por favor, não queira apanhar. Se bem que os laços de hoje nem é mais laço, né? Não pode, né? O conselho tutelar vem, recolhe a criança, os pais não batem com medo, né? Diz que a criança chega na escola e fala: ô professor, a mãe está me matando, né? Então hoje estão batendo de pantufa, hoje é a educação... Não, é sério, hoje é educação positiva, né? Educação positiva. Às vezes eu tento com o Ravi, não dá certo, eu vou para a educação que funciona. Estou brincando, eu não bato no Ravi não, tá, gente? Só de vez em quando. Dou umas... Às vezes a mãe, quem sabe? A mãe, qualquer coisa que ela não gostava, era o olho assim, ó. Eu já sabia. Sabe? Estava num lugar, numa casa assim, pelo olhar eu conhecia a mãe. Se podia, se não podia. Mas amém. Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que você sabe a dor que é apanhar. A maioria que sabe. A maioria apanhou, e apanhou muito, de vara. Eu lembro, gente, eu lembro da dor que era apanhar. E do clamor que eu fazia para não apanhar. Não, mãe, não bate, mãe, não bate. Sabe aquele desespero, porque eu sabia da dor que ia me causar. Agora, gente, nada é comparado à dor que esses caras sentiram. Nada, a pior tunda da sua vida. A pior tunda que você levou da sua mãe não é comparada à dor de ser açoitado, à dor desses caras que apanharam em praça pública.
Por quê? Porque o açoite romano, ele era muito severo. Ele não era com vara que quebra e aí acaba a tunda. Era com aqueles relho mesmo, e tinha pontas de metal nesses relhos. Então cada chibatada saía um pedaço de pele junto, né? Quem viu a paixão de Cristo era exatamente aquilo ali. Cristo também foi açoitado, Paulo e Silas foram açoitados da mesma forma, porque era o padrão romano de punição, de castigo para quem então fazia algo que não podia ser feito. Então era um açoite terrível, e o texto deixa claro que eles foram colocados na parte interior da prisão. Filipos aqui, gente, como eu falei para vocês, ele era uma colônia romana, e a prisão seguiu o mesmo padrão romano. A primeira parte dessa prisão eram celas que entrava a luz do dia. A segunda parte, que era onde Paulo e Silas estavam, era uma prisão interior com um calabouço, onde descia-se por um buraco, e os presos ficavam lá embaixo, num lugar úmido, frio, escavado na pedra, e alguns historiadores afirmam que passava esgoto nesse lugar, ou que tinha fezes, ou enfim, essas coisas. Era exatamente nesse lugar que Paulo e Silas estavam. E além disso, toda a prisão romana, sem exceção, eles prendiam o corpo do preso em 5 pontos, na cabeça, nos 2 braços, nas 2 mãos e nos 2 pés. Por isso que o texto fala que eles estavam com os pés amarrados ao tronco. E a terceira parte da prisão era destinada àqueles que seriam executados. Então vamos recapitular. Paulo e Silas, servos do Deus Altíssimo, missionários, pregando o Evangelho em obediência a Deus. Eles não decidiram da cabeça deles, não, vamos lá e vamos ver o que vai dar. Não, eles foram guiados pelo Espírito Santo. Deus queria que eles estivessem lá. Eles chegam em Filipos, eles anunciam a palavra, são injustamente açoitados, e agora estão numa prisão de segurança, e não só de segurança máxima, mas de tortura máxima. Eles eram torturados todos os dias nessa prisão, numa posição em que não conseguiam sequer se mexer, estavam presos, os braços, as pernas, a cabeça. Agora vamos fazer um pequeno exercício. Se vocês estivessem no lugar desses 2 caras, o que você acha que eles estariam conversando nesse exato momento que eles estavam lá? Se fosse você, dá para imaginar Silas perguntando para Paulo: Paulo, será que essa visão foi mesmo de Deus? Ou o Silas dizendo: Paulo, eu te falei para não vir, tu quis vir, agora toma, né? Já viu aquela coisa que tu vai num lugar, dá errado? A mãe sempre, quando ela dizia não vai, e eu ia, eu quebrava a cara. Não sei se é com vocês, era assim também. A mãe dizia não, eu ia, era certo que ia dar alguma coisa errada. Os filhos aqui, ó, quando a mãe diz não, ou o pai diz não, não vai, porque vai dar problema. Ouça essa voz profética agora falando para vocês, porque palavra de mãe parece que é né? Eu ouvi uma vez que era Deus falando, né? Que os pais são anjos que cuidam dos seus filhos, eu acredito. Eu imagino Paulo perguntando, Silas perguntando para Paulo: será que essa visão foi mesmo de Deus? E Paulo, com toda aquela sabedoria que vocês sabem que ele tem, ele diz: claro que foi, Silas, foi Deus quem nos trouxe até aqui. E Silas daqui a pouco estava com o corpo dolorido, machucado, até com medo de perder a vida naquele lugar. E ele pode ter perguntado: então é por isso que isso está acontecendo com a gente? Por que Deus permitiu isso? Não é o que nós questionamos muitas vezes, quando as coisas dão erradas na nossa vida: por que Deus está permitindo eu passar por isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque isso está acontecendo comigo. Nós perguntamos isso, e nessa ocasião de Paulo e Silas seria lícito, é até humano eles fazerem esse tipo de pergunta. Poxa vida, a gente vem em obediência a Deus, e é isso que nós recebemos em troca? É assim que nós somos recebidos, num lugar que Deus mandou nós ir? Nós largamos tudo e essa é a recompensa? E aí eu chego no versículo 25, que para mim como pregador é uma bomba que explode no peito. Coloca o 25 para nós, que fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Eles não estavam discutindo por que Deus fez aquilo com eles, se realmente era da vontade de Deus.
eles tomaram a decisão errada ou não, sim ou não, ou o que estava acontecendo. Gente, nada disso. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E não era baixo não, porque os outros presos estavam ouvindo. E lembra que eu falei que eles estavam no segundo degrau da cadeia? Os presos todos escutavam a oração e a cantoria que eles estavam fazendo ali. Isso aqui é uma aula de maturidade espiritual. O crente maduro, quando passa por situações como essa, ele não murmura, ele não reclama, ele é grato. Ele ora, ele agradece a Deus por estar vivendo, passando por tudo aquilo que está passando, sabendo que aquilo pode e é propósito de Deus para a sua vida, que Deus tem um plano com aquilo, que Deus é soberano, que Deus não perdeu o controle, que aquilo em algum momento vai passar e Deus vai ser glorificado, Deus vai ser exaltado e Ele vai ser louvado, e muitas outras pessoas podem ser alcançadas pelo teu testemunho. Então eles não estavam murmurando, não estavam questionando, não estavam pedindo para Deus aliviar a dor. Quantos de nós aqui, quando estamos passando por uma situação difícil, nós oramos: Senhor, se possível, Deus, passa de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, como Jesus mesmo orou. Senhor, alivia essa dor, isso que eu estou sentindo, eu não quero sentir. Mas não, eles estavam orando e cantando hinos ao Senhor. Você consegue imaginar isso? Será que você, no lugar deles, o que seria o seu posicionamento? Será que você conseguiria orar, mesmo sendo açoitado, preso injustamente, imobilizados, feridos, no escuro, no lugar úmido, frio? E de repente um olha para o outro e diz: vamos orar, vamos cantar hinos a Deus. Meu irmão, eu quero te fazer esse convite. Quando você estiver passando por uma dificuldade, que você ore e que você cante a Deus, que essa seja a sua resposta. Eu já experimentei várias vezes isso na minha vida. Está passando por um momento muito difícil, sabe o que eu faço? Eu aumento o volume do louvor, e eu canto com todo o meu coração, com toda a minha alma, seja naquilo que eu estou passando e enfrentando, se é uma cura que eu preciso, então eu vou cantar sobre cura. Se estou passando por um momento de tristeza, então eu vou cantar uma música sobre alegria, porque o ditado mesmo diz que quem canta os seus males, espanta, e muitas vezes esse recurso é o último recurso que nós usamos. A gente pensa em tanta coisa, mas às vezes a oração, ela não é a primeira, ela é a última, e por isso que muitas vezes você fica nesse ciclo de dor, porque você não usa o recurso certo, que é o Senhor. Eu fico imaginando que hino que eles estariam cantando, se fosse nos dias de hoje. Será que não seria aquele hino: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu creio que se fosse hoje seria essa canção, porque realmente, gente, eles estavam ali pelo Evangelho, era por Cristo, era por Jesus, a causa era nobre. Eles estavam anunciando o Evangelho num lugar que o Senhor mesmo pediu que eles fossem. A grande lição é que nós não temos o controle sobre as coisas que nos acontecem, mas nós sempre temos o controle de como vamos reagir a isso que nos acontece. Amém? Você não tem o controle total sobre as circunstâncias, mas sempre terá o controle sobre as suas atitudes em relação àquilo que te acontece. Você pode sim ter o controle das suas atitudes, porque você nunca vai controlar tudo o que te acontece. Você já tentou controlar as coisas que acontecem? É impossível. Você não consegue controlar. Agora você consegue controlar a sua reação, as suas atitudes com aquilo que te acontece, a sua reação às situações. De alguma forma, Paulo e Silas estão dizendo:
parece que tudo está fora do controle. Não é assim muitas vezes na nossa vida. Parece que tudo está fora do controle. Parece que tudo está dando errado, mas Deus continua no controle. E é isso que eu quero que você grave: Deus continua no controle, mesmo que pareça que as coisas estão fora de controle. Deus continua no controle. Eu posso ouvir um amém? Deus continua no controle, mesmo sem entender a situação. Paulo e Silas aqui, eles mantêm um coração grato. Por quê? Porque a gratidão não é baseada no que Deus faz. A gratidão é baseada no que Deus é. Você não agradece a Deus pelo que Ele faz, mas você agradece pelo que Deus é. E se Deus não está fazendo como eu acho que Ele deveria fazer, isso não muda a minha gratidão. Se Deus não estiver fazendo como você gostaria que Ele estivesse fazendo, isso não muda a sua gratidão. Eu sou grato por quem Ele é. E quem Deus é, gente? Deus é amor. Deus é toda a fonte do amor. Deus é bondade, Deus é graça, Deus é misericórdia. E a nossa vida está debaixo das mãos do Senhor. Não é o que Ele faz, mas é por quem Ele é. Paulo e Silas entenderam essa postura, não por aquilo que Deus estava fazendo, porque na verdade, o que estava acontecendo com eles? Nada que merecia gratidão. Estavam sofrendo numa prisão de segurança e tortura máxima. Mas a gratidão do cristão, ela não é emocional. A gratidão do cristão não é emocional, porque se a gratidão depende das circunstâncias, ela não é gratidão, ela é uma conveniência. Se você só é grato quando as coisas estão acontecendo como você gostaria que acontecesse, isso não é gratidão, isso é uma conveniência. E Paulo e Silas estão cantando à meia-noite. Talvez à meia-noite você já está no quinto sono, às vezes eu já estou no quinto sono. Paulo e Silas estão orando. Eu acho que é porque quanto mais tarde, acho que dá para subir um pouquinho. Tem retorno aqui? Não? Põe para nós, por favor. Esse verão está um pouco diferente, né? Faz um calorão de dia e depois chove. Paulo e Silas estão cantando à meia-noite, para nos dizer que é possível cantar em meio às tribulações. É possível. E um detalhe importante é que Deus queria eles naquela cidade. Deus, Ele não romantiza a nossa vida. Ele não diz que tudo vai ser perfeito, mas Ele diz que nós teremos cuidado por Ele, quando estivermos dentro daquilo que Ele tem para cada um de nós. O Senhor estava no controle. E, dentro desse tema de gratidão, eu tomei a liberdade de chamar alguns irmãos aqui da igreja, para falar de algo que Deus fez na vida deles, ao longo desse ano. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, e hoje é um culto de gratidão, e eu quero chamar aqui em cima, vou chamar aqui, vocês podem subir nessa ordem, tá? Vocês estão me escutando? É que eu quase não me escuto aqui. Brenda, Kelly, John e Kali. Pode ficar aqui mais na frente, aqui um do ladinho do outro. Vou pegar o microfone aqui. Eu vou perguntar para eles pelo que eles são gratos. E eles vão dizer: eu sou grato por isso e por isso. E aí vocês vão contar brevemente o relato pelo que vocês são gratos, tá? Se você tem... Tá dando alguma coisa aqui? Deu? Passou? Se vocês têm algum testemunho para contar e querem contar essa noite, quando eles terminarem, vocês podem subir aqui, né? Se nós tivermos tempo ainda para falar sobre isso. Brenda, pelo que tu é grata a Deus nesse ano de 2025,
Eu já contei meu testemunho, na verdade, na reunião de servos. E ontem eu fui convocada pelo Andinho, né? Dia 1º de setembro, eu fui diagnosticada com síndrome de ovário policístico. Chuvarada. Eu não consigo escutar. E aí, depois de 20 dias... E daí o médico falou, né, que o síndrome de ovário policístico é mais difícil de engravidar. E depois de 20 dias, eu descobri que eu estava grávida de 3 semanas. E hoje eu sou grata por servir a Deus com o meu milagre no ventre. Kelly, pelo que tu é grata a Deus. Eu sou grata porque esse ano eu fui curada de um câncer que eu descobri no final do ano passado, em setembro. E foi um período bem difícil. Fui fazer um exame de rotina, enfim, descobri que tinha um carocinho no estômago, era uma endoscopia normal. E o médico disse, vamos investigar esse carocinho, e eu fui atrás para ver. E o carocinho do estômago tinha sumido, mas apareceu que eu estava com um tumor no rim esquerdo. E o médico disse para mim, olha, só de tu ter encontrado agora foi muita sorte, porque esse é um tumor que ele não dá nenhum sintoma no início. Ele só vai dar um sintoma quando já está avançado, enfim, já está muito grande, já passou para outros órgãos. Então, tu teve muita sorte, e a gente sabe que não é sorte, né? De ter encontrado no início. E eu me lembro que foi bem no início do teu pastoreio, tu tinha pouco tempo, né? E eu cheguei na sala do Andinho com o papel na mão, chorando. Tu te lembra desse dia? Tava eu e o Xan chorando muito. Eu falei, teu pastoreio vai começar com uma bomba, tá aqui. Foi bem assim. Te vira! Né? E foi um período bem complicado, mas passou, né? Agora já fez um ano, então, me operei em fevereiro, tirei o rim esquerdo, estou curada do câncer. Não precisei fazer químio, não precisei fazer rádio, né? Então, assim, tudo aconteceu de uma maneira que foi a melhor maneira possível dentro do que a gente tinha naquele cenário, né? E eu ouvi o Andinho falando agora, né? Ele, porque se você for um crente maduro. Não fui uma crente madura. Não fui, eu gritei, eu esperneei, eu falei, Jesus, né? Por que comigo? Não pode, eu tinha perdido meu pai pro câncer, agora fazem 3 anos que eu perdi meu pai pro câncer. Então, só falar a palavra câncer era muito difícil, agora eu falo, é bem natural. E então, foi um período bem complicado, mas passa, gente, né? E eu aprendi muito com isso. Realmente, a gente amadurece no deserto. E eu entendi que eu não tenho controle de nada e que realmente a minha vida está nas mãos do Senhor, né? E daí foi aquela luta para conseguir fazer a cirurgia e eu tinha muita pressa para fazer a cirurgia. O Xando dizia, amor, porque o Xando ele é aquele homem que me lembra, né, do poder de Deus todos os dias, né? Ele dizia assim, amor, Deus sabe o dia e a hora certa, né? Não vai ser nem um dia depois e nem um dia antes, né? Então, gente, eu aprendi esse ano a confiar única e exclusivamente no Senhor. Ele também me tirou esse ano pessoas que eu tinha, como o Andinho falou, né, antes na pregação, que às vezes a gente deixa para orar lá no fim, né? E quando acontecia alguma coisa na minha vida, eu pegava o telefone, fulana, aconteceu isso e isso, né? O que eu faço? Principalmente quando eu estava tendo crise de ansiedade, enfim. E esse ano o Senhor tirou essas pessoas da minha vida para me mostrar que eu preciso única e exclusivamente dele, né? Então é isso, gente. Muito legal. Muito Boa noite, benção. igreja. John. Boa noite, igreja. Para quem não me conhece, eu cheguei aqui... eu conheci essa igreja pelas enchentes do ano passado. E o ano passado também, eu di meu testemunho aqui. E estar aqui é o mínimo que eu posso fazer por nosso Senhor Jesus Cristo, né? É a gente ser grato por tudo que Ele fez esse ano, por tudo que Ele fez na minha vida. E a maior transformação foi em mim, como pessoa. Então, dá uma diferença muito grande do antigo John para o novo John depois de Cristo, né?
porque tanto nas atitudes, tanto a pessoa que eu sou, tanto financeiramente também, Deus me prosperou muito esse ano. E uma coisa que eu nunca deixei de fazer, mesmo quando eu tinha pouco, mesmo que o ano passado eu tinha muito pouco, eu fazia, que era ofertar. Então foi uma das coisas que Deus me abençoou muito fazendo esse ato. Mas que nem o pastor Anderson sempre fala, quando a gente dá com alegria, Deus honra a gente, né? Então esse ato para mim foi criar esse hábito para mim foi um dos principais motivos. E eu honro essa igreja, eu honro esse lugar, eu honro pela decisão que eu tomei de vir aqui ajudar o próximo. E hoje eu estou sendo muito... eu fui muito bem recebido aqui, sou muito grato por esse lugar, sou muito grato pela MBCV. Quando eu fui visitar minha família, eu falei, ainda eu te vejo lá, ainda eu vejo vocês lá naquela igreja, conhecendo como que é esse ministério. E eu acredito que esse caminho que vocês que estão seguindo aqui é um caminho que vai ajudar e prosperar muita gente ainda. E se fosse para deixar uma mensagem final, é que todo mundo nessa terra tem um propósito. Então, se você sente que tem uma mensagem dentro de você, transborde essa mensagem, passe essa mensagem para outras pessoas, porque tenho certeza que vai ajudar muitas vidas, assim como eu fui ajudado. E é isso. E aí, Kali, pelo Bom, que já tu é tá- grata nesse bom, ano? Aqui tá todo mundo sentado já, né? Não, rapidinho. Primeiro, eu sou grata porque nem o cachorro me comeu esse ano. E já passei ilesa. Grata pelo meu marido estar aqui hoje. Brenda, ele existe. Né? Uma piada interna nossa. Muita oração. Ele está aqui hoje comigo. E teria muita coisa para falar, né? Isso seria somente uma das coisas. E uma questão que me pegou muito, assim, eu sou professora de dança, né, dou aula há 20 anos, professora de balé e jazz, e ou tu é dono de uma escola, ou tu é professor numa escola. Dificilmente numa escola de dança tem hierarquia, né, supervisor, gerente, não existe. E eu lembro que eu estava muito chateada, eu dava aula em 8, 9 escolas, eu não aguentava mais dirigir, assim. Vim conversar com o pastor Jair na época, e eu disse, pastor, estou chegando no meu limite, eu não sou valorizada nem financeiramente, nem de nenhuma outra forma. E ele dizia para mim, tu tem que sair de lá. E a gente age como a gente acha que é. Eu levei mais um tempo assim e eu me posicionei, né? Eu disse, não, esse local eu não quero mais estar, não me faz bem, não me valoriza. Uma semana depois, o lugar que eu dou aula em Sapiranga chegou para mim e falou assim, a gente tem uma proposta para te fazer. Tu aceita ser a nossa coordenadora técnica? Essa escola ela tem 370 alunos. Eu me fiz um pouco, eu disse, eu vou ter que dar uma pensada. Fiquei uma semana pensando, né? Louca para dizer, meu Deus, as orações foram ouvidas. Ela falou para mim que o meu salário seria dobrado. Nunca pensei que eu ouviria isso, porque professora de dança não trabalha janeiro e fevereiro, não recebe. Não recebemos 13º, não temos férias, não temos carteira assinada. Ela me deu 13º, me deu um salário em fevereiro. Eu vou para o Rema, agora em janeiro, que é um festival de dança cristão, em Goiânia, que a minha chefe me deu. Né? E não é uma questão de custo, eu só vou ter que pagar a minha alimentação. E eu fui para um festival de dança de Joinville através dessa escola. Então, eu acho que não é questão do valor financeiro, óbvio, a gente trabalha para isso, né, para ser valorizado assim, mas ela me enxergou e ela é uma escola cristã. Então, Deus me colocou, estava há 14 anos nessa escola, mas no momento certo, Ele me honrou e disse, é aqui o teu lugar, é aqui que eu quero que tu plante a tua semente, que tu colha teus frutos, é aqui que tu vai ficar. E vai ser um dos poucos anos que janeiro e fevereiro vai ser tranquilo, porque eu não trabalhava em janeiro, não recebia um salário em fevereiro. E como todo brasileiro, a gente não se organiza, né? Era um Deus nos acuda. E realmente Deus acudia, né? Então, essa é uma questão do que Deus fez. Mas tem uma questão de que Deus não fez. E tá tudo bem. E hoje, em poucas semanas eu entendi isso, né? Que, como muitos sabem aqui, a gente quer engravidar, já faz 5 anos. Fomos atrás, fizemos nossos exames, a gente faz a nossa parte aqui na Terra, né? Em janeiro agora vai fazer 2 anos que eu retirei um mioma, e nessa cirurgia queriam tirar o meu útero,
porque deu um problema, só que eu orei tanto e Deus botou a enfermeira certa, na hora certa lá, e ela disse que tinha alguma coisa errada. E aí eu depois tirei um pólipo, aí foi mordido pelo cachorro, enfim, uma coisa atrás da outra. E aí a gente continuou investigando e agora recebi o diagnóstico com problema nas minhas trompas, né? E pode ter sido ocasionado em função da cirurgia do mioma, que é muito louco, assim. Só que veio o resultado, não é uma coisa que a gente fica... Que felicidade, né? Mas eu brinco assim, gente, eu preciso de um útero, uma trompa, um espermatozoide, um útero, que Deus Ele vai fazer o resto, né? Então, sobre isso que o pastor falou, né? Eu lembro que eu fiz a consulta, e liguei para ele, porque eu precisava conversar com alguém, e a gente sempre tem que conversar com alguém que pode nos acolher e saiba mais do que a gente, porque às vezes a gente vai conversar com certas pessoas e vai ouvir, a gente ouve muita bobagem, gente. Nesse período a gente escuta muita bobagem, vocês não têm noção. E foi uma das primeiras vezes que o meu coração se acalmou em meio à turbulência. Deus não fez o que eu queria, Deus não me deu um filho. Faz 5 anos que a gente está tentando, Ele não nos deu um filho. Ele me deu fé. Né? E eu consigo falar isso hoje sem chorar, que não é algo fácil, mas é algo que, se Deus não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Isso não vai fazer com que eu seja menos mulher, por não ser mãe biológica. Isso não vai fazer com que eu, não, tu nunca vai saber a dor do parto. Isso não vai me deixar menos, isso não vai fazer, porque Deus vai me honrar de outras formas. Daqui a pouco é a forma dele falar, agora não, ou não. E a gente entender o silêncio, o processo e o porquê, por enquanto eu não vou saber. Daqui a pouco pode ser que ano que vem eu veja e diga para vocês, gente, não é gordura, é gravidez, pode ser que seja, né? E pode ser que não. Não estou falando que é fácil, né? Mas é fácil a gente agradecer quando tudo sai como a gente quer, né? Eu gostaria muito de subir aqui e falar, gente, aconteceu, né? Um milagre. E não. Né? Não estou falando que não vai acontecer, mas a gente tem que ser grato, mesmo pelas coisas que não acontecem na nossa vida. Porque o simples fato de eu estar aqui com o meu marido, podendo respirar, ter o que comer, um trabalho que agora eu só trabalho em 4 lugares, não é mais em 9, que é aquela loucura, né? Ser valorizada, ter a minha mãe vindo na igreja, enfim, tantas coisas boas que aconteceram, assim, a gente se apegar a certas coisas que deixaram de acontecer, né? E sem contar tantas coisas que Deus me livrou sem que eu nem percebesse. Sabe? Então, assim, é gratidão por tudo, por estar bem, por estar viva, por ter minhas panturrilhas em ordem, porque por 4 anos seguidos, gente, 3 anos seguidos eu tive estiramento na panturrilha, e o ano passado não teve, e o cachorro quis pegar um pedaço, né? E eu trabalho com o corpo sempre todo ano. Até falei, Brandinho, olha, esse ano já estou abençoada porque nada me aconteceu. Então, já tive um ano grato só por estar aqui, estar bem, viva e com saúde. E não desiste. Deus vai honrar da forma que Ele achar que é melhor para a vida da gente, né? Não é fácil. Por isso que eu faço terapia e tenho um pastor que eu incomodo toda semana. Amém. Suzy, pode subir. Eles vão ficar aqui para te dar apoio, tá, Suzy? Diga para nós, Suzy, pelo que tu é grata. Eu sou grata pelo milagre que Deus fez na minha vida. Eu rompi o tendão de Aquiles no ano passado, em outubro. E então, bota a tala, tira a tala, e os médicos não descobriram o que eu tinha. Então, eu fiquei 2 meses com o tendão rompido. E daí até que descobrimos que eu tinha rompido um tendão, né? Daí eu falei, pensei, tudo certo, agora eu rompi o tendão, eu vou fazer cirurgia, vou sair caminhando amanhã, vou ficar boa. Daí o Adir olhou para mim, pegou os papéis, foi lá na prefeitura, ele voltou, ele disse, Suzy, é de 1 ano a 1 ano e meio para a cirurgia. Daí eu falei, não, então vamos pagar? Daí ele falou, Suzy, é que tem todas as FISIO depois, né? Então é mais fácil nós esperar pela prefeitura. Daí eu fiquei quieta, mas eu vim angustiada para casa, assim, eu falei, não querendo chorar, ao mesmo tempo eu estava confiando, porque na verdade eu estava quando eu achei que não tinha rompido o tendão, eu estava ocupando um banco dentro de casa, em vez de, porque não tinha como ocupar cadeira na minha casa. Eu estava naquele banco, assim, para baixo, eu me lembro que eu fui no quarto, assim, eu entrei no quarto, eu comecei a chorar. Eu tenho muita dificuldade em falar que eu sou filha de Deus, mas aquele dia eu disse para Deus, eu sou tua filha, tu vai permitir mesmo, Deus, que eu fique
nesse banco? Eu falei, tu vai permitir mesmo? Eu disse, mas Deus, eu te obedeço, independente da tua vontade, eu vou te obedecer. E aí, no outro dia de manhã, eles me ligaram da prefeitura e falaram que a minha cirurgia estava marcada. E daí o diabo, ele é tão sujo que ele ficou na minha cabeça, tu acha mesmo que tu vai fazer cirurgia em dezembro? Capaz, tu acha mesmo? Capaz, em dezembro todo mundo tira férias. E a minha cirurgia foi dia 5 de dezembro, tá? Eu fui a primeira a fazer cirurgia, deu tudo certo. E o médico disse para mim que o meu tendão ele tinha se descamado, ele veio se descamando há muito tempo. E ele disse que como ele não botou enxerto, ele só emendou, ele disse que eu ficaria com sequelas. Só que eu falei, está rejeitado. Na hora, eu rejeitei aquilo, falei, não vou ficar com sequelas, Deus vai me deixar perfeita. E eu voltei lá em fevereiro caminhando, e ele disse para mim, tu está caminhando? Eu disse, tô. Ele falou, mas não tem todos os movimentos? Eu disse, tenho. Ele falou, faz aí para mim ver. Daí eu fiz, daí eu disse, doutor, é tão mais fácil confiar no dono dos meus dias. E assim, foram depois as físio, né? A gente teve que pagar as físio, porque não tinha, né? Tem que esperar muito. E a gente começou a pagar. Daí um dia eu estava aqui no culto, assim, e ainda não tinha voltado todos os movimentos. E daí o Adir falou assim para mim, Suzy, eu que não te contei. Eu falei, como assim? Ele disse, teve semana, Suzy, que eu trabalhei um dia e meio para poder cuidar de ti. Ele disse. Eu falei, meu Deus, rapou o porquinho. Daí pensei, não temos dinheiro. Daí ele falou, Suzy, eu não mexi em dinheiro nenhum, ele falou. Como? Não sei. Ele disse que foi Deus. E daí eu me lembrei de cada coisa que a gente faz, às vezes, não para se vangloriar, mas da fidelidade, sabe? Que às vezes eu sempre converso, eu não sou uma pessoa muito afetiva, eu sou meio estranha mesmo. Mas eu faço muita coisa, às vezes, por detrás dos bastidores, sabe? Que nem eu sempre mandava mensagem para a Benção, vai ter entre elas. Eu tenho vergonha de participar, mas eu dou o brinde. Vai ter passeio do Joad. Gente, tem muitos Joad que não são da igreja, que eles precisam dessa ajuda. Dou um passeio, eu não tenho para doar todo o passeio, dou R$20, dá R$30, dá para o líder da classe, porque ele sempre sabe qual Joad tem necessidade. E eu sempre fiz muito isso. O domingo do lar de idosos, eu dizia para a Benção, eu não vou, porque não adianta, eu não sou assim. Mas eu doava meu prato, eu fazia meu prato. Então, assim, eu pude ver, nesse 1 ano, tudo que eu já tinha semeado na obra de Deus, sabe? Então, se você puder, semeie na obra de Deus, invista na obra de Deus, porque eu colhi tudo isso. Tudo isso. E foram 3 fisioterapias por semana, e isso é um valor bem alto. Mas Deus supriu, sabe? Obrigada. Amém. Obrigado, gente. Pode descer. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus por esses testemunhos. Se você tem um testemunho, não deixe de compartilhar ele, porque é assim que Deus é glorificado. Deus foi glorificado através da vida de cada um deles. Gente, meu tempo acabou. Eu não tenho mais nada de tempo aqui para falar com vocês, mas eu quero deixar essa mensagem no coração de vocês: seja grato, independentemente das circunstâncias. Gratidão não é pelo que Deus faz, mas é pelo que Ele é.